Sejam bem-vindos ao laboratório da Micro Resource e com vocês as continuidades ao orçamento 222. A gente parou um pouquinho aqui a desmontagem que foi feita em regime de time-lapse para a gente poder fazer um comentário do que foi encontrado durante a desmontagem do equipamento. Né? O equipamento está todo numa excelente condição, tá? Tinha um empoeiramento bem leve, pequeno, né? Não estava muito grande, não havia obstrução de system fan, nem das galerias do trocador de calor, que é uma coisa excelente, significa que esse computador trabalhou sempre com a temperatura bem controlada. O único senão que eu encontrei aqui foi que esse heat pipe aqui, ó, bem na base da troca de calor, do chip de vídeo, existe um composto que parece uma tinta, uma coisa agarrada no heat pipe aqui, ó, né, essa mancha preta que vocês estão vendo aí. Isso não é uma coisa muito legal de ter aí no trocador de calor, né? Principalmente em cima do chip de vídeo. Né? Então a gente vai fazer uma tratativa para ver se consegue remover esse material daqui. Parece um epox, tá? Isso que é o pior. Ou talvez seja a tinta preta da pintura aqui, ó. Tá, foi isso mesmo. A pintura que foi executada aqui muito provavelmente borrou aqui, né? Nós vamos remover essa tinta daqui de uma forma ou de outra e vamos deixar essa superfície adequada aí a efetuar a troca de calor, né? Isso não pode estar desse jeito, né? Tem que estar limpo com pasta térmica, só assim, né? Esse lado aqui, que é o processador, tá tudo beleza, né? A gente só vai fazer a tratativa de limpeza. Agora esse aqui a gente precisa tirar essa tinta daqui. Esse foi o senão que eu encontrei no heat pipe e no trocador de calor. A bateria me parece estar em boas condições, ela não está inchada, estava com uma sujeira normal, né? Porque ela fica aqui, essa sujeira vem pelo teclado e acaba ficando sedimentada aqui no lado oposto da bateria, né? Ela vem montada assim, né? E aí acaba acumulando a sujeira do touchpad, da abertura do touchpad, acaba passando para dentro do notebook e fica presa na bateria. Né? É sempre bom fazer manutenção e limpeza desse tipo de material para evitar a circulação através das correntes de ar que circulam dentro do notebook graças ao System Fan, né? Circulação de porcarias que possam acabar parando no trocador de calor ou mesmo acumular umidade, né? Poeira, ela acaba ficando úmidazinha justamente porque ela começa a acumular a umidade relativa do ar, né? Esse equipamento estava ligeiramente úmido, né? A placa-mãe dele, a bateria, né, voltando aqui, a bateria, a gente depois que nós montarmos o notebook, nós vamos fazer testes específicos para verificar a qualidade dessa bateria, se ela precisa ser substituída ou não. Esse equipamento é de 2018. Eu acredito que essa bateria deve estar na meia vida. Né? Ela não deve estar assim o state of art, mas também não é de se jogar fora. Tipo aí mantendo o notebook ligado uns 40 minutos, 50 minutos. Acho que ele deve estar mais ou menos nisso, né? Presumo. A gente vai fazer um teste depois que montar o Note. A placa-mãe, como eu estava falando para vocês, eu encontrei ela ligeiramente úmida, né? Então eu não vou manipular agora que eu estou sem luva, né? Mas nós vamos fazer uma limpeza desse material aqui, depois nós vamos seguir até a estufa para a gente fazer um tratamento de desumidificação, né? E seguido da escovação, etc., né? Outros pormenores aí para a gente poder manter aí a melhor qualidade possível do hardware e da conservação dele, né? Vocês podem perceber que existe só um slot de expansão de memória nessa placa-mãe. Deixa eu botar a luva aqui, vai, para pegar ela, para mostrar para vocês que é interessante falar isso. Aí para o pessoal, né, que está falando, poxa, mas esse processador ele controla dois canais de RAM DDR, né? Então, por que só tem um canal aqui nessa placa? O outro canal está aqui, on-board. Né? Eu preciso ver quanto tem de memória aqui, mas eu creio que seja 4, né? 4 GB de memória. E aqui nós temos um slot onde você pode adicionar mais 4, ficando com 8 no equipamento, ou um de 8. Né? Esse cara aqui é DDR4, né? Existe uma infinidade de configurações de RAM que podem ser atribuídas para esse hardware aqui. Né? Então é bem bacana. Né? A pasta térmica que eu encontrei no equipamento, no chip de vídeo já estava totalmente inadequada, totalmente ressecada. No processador, o PCH estava ressecado, no entanto a CPU ainda não. Vocês podem perceber que há um conteúdo aquoso, brilhante ainda em cima da CPU, né, aqui, nessa ponta. Então, indicando ainda que havia alguma umidade aí nessa pasta térmica e que estava propiciando, ajudando a propiciar a migração de calor. Né? Isso aqui é um composto à base de óleo mineral, né, que faz a miscigenação lá dos materiais que compõem a pasta térmica. Né?
É óleo mineral, tem uma outra composição lá, eu não lembro bem agora, né? Mas isso aqui tem que estar levemente úmido, né? Tanto que esses thermalputs que o pessoal tá usando agora, né? Você pode perceber que é uma coisa bem úmida, né? Bem molhada, o negócio parece um chiclete mastigado, né? Bom, enfim, a gente precisa fazer manutenção técnica dessa placa. O interessante que eu já falei da RAM aqui, né? Tem 4 GB on-board, mais um slot padrão DDR4, apenas DDR4 only, né? Nós temos 2 GB dedicados à placa de vídeo, cada chip quadradinho desse aqui é 1 GB, né? Então você tem um, dois, né? Geralmente se fosse 4, né, teriam 2 do lado de cá, né? Essa placa aqui ela só enxerga 2 mesmo, 2 GB. E muito provavelmente o processador está aqui deve apenas e tão somente endereçar até 2 GB, né? Esse cara aqui, se eu não me engano, é um NVIDIA MT110, tá? Mas eu vou confirmar para vocês. A placa Wi-Fi fica on-board também, é bem bacana, né? Ela tá soldadinha aqui com a blindagem dela. Deixa eu fechar aqui as travas de retenção antes que alguma coisa aconteça, né? Sempre façam isso, sempre fechem as travas de retenção. A condição geral do equipamento é toda ótima, né? A gente só precisa desumidificar ele um pouco, só isso, né? Então a tratativa vai ser um pouco de estufa e depois uma escovação aí antes da montagem do equipamento de novo, para a gente vir refazendo todo o sistema de troca de calor, trocando a pasta térmica, adicionando aí o heat pipe com o fan, né? Que está numa excelente condição também, está bem balanceado, não tá pesado, né? E tá com uma sujeirinha ridícula, né? Bem limpinho mesmo. Dá a impressão até que esse equipamento foi limpo antes de ser entregue pra gente, né? Limpo o padrão oficina que usa ar comprimido para limpar, né? Eu jamais deixaria um equipamento meu sair desse jeito daqui, né? Mas eu tenho toque, né? Eu já falei para vocês, eu tenho que estar perfeito, senão eu não solto. Bom, que mais a gente pode falar? As blindagens não estão oxidadas, está faltando um pé, né? Na CPU, esse cabinho aqui, esse equipamento, durante a desmontagem eu mostrei para vocês que não tinha unidade de disco padrão SATA, né? Só tinha o conector ali solto dentro da carcaça. Por quê? Porque esse computador está trabalhando com disco NVMe, né? Que está aqui, ó, 240 GB, se não me engano, está aqui debaixo. E esse é o banco de memória que está aqui de 4 GB, né? Adicionais. Então, já estão preservados aqui para a gente poder trabalhar com segurança com eles. As blindagens estão ótimas, tá? Não tem oxidação alguma. O equipamento realmente está em uma excelente condição. Levemente úmido, deve ter ficado desligado há algum tempo, não sei. Ou talvez tenha ficado guardado num lugar aí meio úmido mesmo. Ou talvez assim, infinidade de chuvas que andaram acontecendo por esses dias aí tenha deixado o equipamento mais úmido. Vai saber como é que ele estava condicionado, né? Mas a gente vai fazer essa desumidificação e eu vou passar a tomar conta dessa máquina. Ela vai ingressar no parque de máquinas desse meu cliente, né? Eu faço serviço lá para ele, cuidando do parque de máquinas deles. E esse equipamento está ingressando agora. O conector de vídeo está apresentando oxidação de umidade também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui é um tratamento latonado, né, que a gente fala, né? Ou às vezes ele também pode ser feito apenas e tão somente de cobre, né? Ou até em alguns casos que são os de melhor qualidade trabalha couro baixo, né? Você tem esse acabamento de cobre ou de latão e em cima vem um banho de ouro 14, um ouro comercial aí para fazer esse tipo de proteção, né? Deixa eu ver se consigo mostrar a mancha para vocês aqui. Foco, foco. Bom, infelizmente acho que na gravação aí não vai sair para vocês, mas está manchado, tá, pessoal? Deixa eu ver se consigo. São manchas esbranquiçadas, ó. Tá quase para ver, né? Nesse segmento mais ao centro, bem no meio da tela, né? Ó, tem bastante, né? Então, isso aí é umidade que tá ali, né? Secou. E aí umedece de novo e seca outra vez e vai formando essa manchazinha branca, né, no material aqui. Só que é fácil só fazer limpeza, né? Aliás, tudo isso aqui vai seguir para uma limpeza agora profunda, tá? Então, pessoal, só parei aqui para poder ressaltar esses itens que eu vi durante a desmontagem do equipamento, justamente para documentar o equipamento que vai ingressar à rede, né, dessa empresa. E
para o futuro, ou eu ou qualquer outra pessoa que esteja cuidando da rede tenha o documental para poder acompanhar, né? Isso que é interessante, é sempre manter o teu parque de máquina bem documentado, tudo que foi feito, data de ingresso, qual era o hardware, o que foi feito, quais foram os updates, etc. Eu verifiquei, parece que esse cara aqui tem suporte para TPM 2.0, né? Eu só preciso dar uma entrada no BIOS para me certificar mesmo se ele tem. Se ele tiver, nós já vamos deixar ativado, porque esse camarada aqui ele nasceu com Windows 10. Eu não tenho certeza que esse disco NVMe esteja com Windows 11 e o cliente quer o Windows 11, né? Então nós vamos fazer a instalação nova do Windows 11 na unidade de disco NVMe e na unidade de disco SSD nós vamos adicioná-la para ser um disco adicional, para esse cliente poder partir do disco NVMe para ele pôr o boot do sistema operacional mais ferramentas essenciais e esse SSD para armazenamento de dados, né, backups e outras coisas mais. Né? Então a gente vai trabalhar dessa forma com esse equipamento. Tá bom? Então, nas sequências de vídeo, pessoal, nós vamos fazer as tratativas em time-lapse, tanto das manutenções necessárias, remontagens, ajustes e trimagens, tá bom? Aguardo vê-los lá, fico à disposição do canal, tá bom? Peço a gentileza da inscrição de vocês, caso vocês não sejam inscritos, e o like de vocês é um presente muito valioso para o canal. Ajuda demais a gente conseguir impulsionar o nosso conteúdo para um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Muito obrigado por tudo, pessoal. Até as continuidades. Até lá. Tchau.